busca também orar pela obra para que Deus nos dê as condições para crescer em nome de Jesus. Tome em tus manos a Bíblia. Repita comigo assim: Senhor Jesus, e neste dia, nesta manhã, eu quero declarar a vitória de Deus em minha vida. Eu quero declarar, Senhor, grandes bendições sobre Deus, de Deus sobre mim, sobre minha casa, sobre minha família. Em nome de Jesus, canta comigo. Algo está caindo aqui, és tão forte sobre mim. Mis manos levantaré e su glória tocaré. Algo está caindo aqui. Algo está caindo aqui. És tão forte sobre mim. Mis manos levantaré. Mis manos levantaré. Oh, e su glória tocaré. Está caindo, su glória sobre mim, sanando heridas, levantando ao caído, su glória está aqui. Está caindo, su glória sobre mim, sanando heridas, levantando ao caído, su glória está aqui. Su glória está aqui. Su glória está aqui. Su glória está aqui. Diga, a glória de Deus está aqui. Amém. Crer quando sentimos que não há esperanças. Believe when we feel there is no hope. É fácil confiar em Deus quando estamos bem ou quando vemos as coisas sucedendo e acontecendo para bem. Quando nossa fé é amparada, respaldada, nossas orações são respondidas. Mas eu tenho algumas perguntas para fazer a você nesta manhã e a ser a mim mesmo. O que passa quando nos encontramos em situações onde tudo está em contra de nós outros? Quando estamos em meio de uma enfermidade, de uma dolência, temos a capacidade de seguir crendo que Deus pode fazer. Somos capazes de seguir confiando totalmente em Deus que Ele obrará. Seamos honestos. A nós outros se nos hace fácil crer quando vemos o poder de Deus
atuando em nossas vidas. Pero quando chegam estes tempos de tormentas, dolores, angústias, temores e sofrimento, em donde por mais que oremos, não encontramos respostas. Você acorda quando eu prediquei aqui, há um mês, me parece, quando Deus faz silêncio? Mas será que nós outros vemos assim? Encaramos o silêncio de Deus como Deus está trabalhando ou nos desesperamos? Estes tempos parece que Deus, ademais de guardar silêncio, parece que Deus ha desaparecido. Parece que Ele não está aí. E nestes momentos, seamos sinceros, custa trabalho crer que algo bueno pode passar. Em momentos como esse é mais fácil para nós outros crer que algo mal vai passar. É certo, não é certo? Se sucede algo com um filho, com um familiar, e Satanás, ele é inimigo, ele nos ataca nesse momento, soplando assim pensamentos negativos, pensamentos, e sua mente não para de trabalhar, de trabalhar, de trabalhar, de trabalhar. Deixa-me contar-me algo nesta manhã. Que bonita imagen, verdade? Sim. Uma porta se cerra, outra se abre. Ai, tudo chega para quem sabe esperar. Deixa-me contar-te algo nesta manhã que te sanará de 1000 formas diferentes, te salvará, trairá paz a tu coração e fortaleza a tu espírito. Amém? Amém. God is going to heal you today, porque não é só nosso corpo que necessita sanidade, em vez de nossa fé necessita ser sanada. Porque em vez de deixamos por causa das coisas, de las traiciones, de lo que la gente hace, dejamos que nuestra fe se enferme. La fe no puede enfermarse. La fe necesita estar sana todo el tiempo. Porque de esta fe se depende todo lo que necesitamos en nuestra vida. Hasta mismo nuestra salvación. Somos salvos por la fe. ¿Qué pasa si tu fe se enferma? Tu salvação também se enfermará. No livro de Marcos, capítulo 15, versículo 17, a Bíblia diz aí, Mark 15, 27, Bible said that Jesus Christ, He was crucified between 2 robbers with Him. One on His right and the other one on His left. A Bíblia diz que crucificaram também com Ele a 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Me chama a atenção que cada um deles pensa acerca de Jesus. Os dois eram malos. Você vê que os religiosos chamam o ladrão que se arrependeu de el buen ladrão, verdade? Não era assim que você escutou? Mas como um ladrão pode ser bueno? Está malo isso. Ele não era bueno. Ele era ladrão rateiro, verdade? Por isso, não pense que ele foi crucificado por bueno. Jesus sim. Mas o ladrão esse era ladrão. A atitude que
tudo foi bueno. Amém? Os dois eram sendo malos. Estavam compartilhando o leito de morte com alguém que era bueno. Quem era esse alguém? Quem era? Jesus. Ele não tinha culpa. Não havia nunca hecho nada de malo a nadie, como para merecer a morte em uma cruz. Porque se acorda que já expliquei aqui várias vezes que a cruz era símbolo de maldição. Aún muitas religiões veem a cruz como símbolo de maldição, porque somente os malditos eram crucificados. Paulo disse em Galatas que maldito era todo crucificado na cruz. E Jesus foi hecho maldição. Ou não? Sim. Ele tomou para si, sobre seus ombros, suas heridas, nossas maldições. Ele se hizo maldição em nosso lugar, para dar-nos em câmbio a graça. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. El favor, el perdão, a misericórdia, a compaixão, as vitórias e a salvação. Para nós, os cristianos, a cruz representa que? Vitória. Amém? Porque aí Jesus venceu por nós. Por isso que teremos que nos acercar a los pés da cruz, para sermos lavados, redimidos com sua sangue e recebermos vitória. Vitória que se estende mais allá de los problemas, de las luchas desta vida. Vitória sobre a morte. Jesus venceu a morte, ressuscitando no terceiro dia, e esta é a promessa de salvação. Nós outros venceremos a morte. Esse corpo morirá, mas o espírito, a alma que habita em nós outros, vencerá a morte. Amém? Recebendo vida eterna. Que maravilha, hein? Mas, sem embargo, um dos ladrões, vendo seu estado de Jesus, que ele pensava que era exatamente o mesmo que ele tinha, já que os dois estavam crucificados em uma cruz, independentemente que juízo receberam. E o juízo dos ladrões foi por quê? Por roubar, né? Rateiros, talvez para matar o crucificado. É decir, estes homens haviam roubado muitas vezes, lo echaram na cárcel, verdade? E não se componiam, então lo condenaram à morte. Já de Jesus foi um juízo diferente. Ele foi condenado por nossos pecados. Amém? Ah, não, pastor. A Bíblia disse que o condenaram porque ele era o Messias, porque ele fazia milagros, porque ele anunciava o reino de Deus. Isso que dizem, que dijeron os que o condenaram. Mas nós outros sabemos que ele foi condenado por nossos pecados. Amém? Esta foi a causa, esta foi a sentença. Ele foi condenado a morrer por nossa causa. Que maravilha, glória a Deus. Agora dá volta aí ao seguinte livro, Evangelho de Lucas, capítulo 23. Go to Luke 23. Let's go see what one of the robbers says to Jesus. What he said. Um que estava aí. Uns creem que ele que estava à destra, outro que estava à esquerda, pero na verdade não se sabe. Versículo 39, Lucas 23, 39, Evangelho de São Lucas 23, 39. One of the criminals who were hanged, railing on him, said, "If you're the Christ, save yourself
em nós. E um dos malhechores que estavam colgados lhe injuriava, dizendo: se tu eres Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós outros. A gente é assim, verdade? A gente que mesmo sofrendo continua maldecindo, verdade que é assim? Ou não? Ou não há gente assim? A gente que está no leito de dolor, a gente que está enferma e sigue echando maldições a qualquer. A frase deste homem detonava total incredulidade, já que dizia: se tu eres el Cristo. Quando você diz assim a uma pessoa: se tu eres, você está levantando dúvidas, verdade? É assim, você mesmo não sabe se és ou não. Então você pergunta: tu eres mesmo fulano? Não sei. Como se dizendo: demonstra-me se é certo que tu eres em Cristo. Nós vamos ver, e neste passagem, igreja, que há duas classes de atitudes que os homens, os seres humanos, tomamos neste dia, nesta vida. Há uma atitude correta e uma outra má. Não há mais ou menos. Ou és ou não és, verdade? Ele mesmo, o Senhor Jesus disse: seja vosso falar, sim, sim, ou não, não. Ou você crê e demonstra-lo, ou não. Então a gente é assim. Ou seja, o homem estava aí crucificado, queria livrar-se da morte. O que tinha que fazer? Clamar, pedir ajuda. Não. Ele diz assim: se tu eres filho de Deus, demonstra-lo aí. Salva-te a ti mesmo, salva nós outros também. As pessoas querem Deus, poner a Deus nesta situação. Tu tens que provar para mim que tu eres Deus. Ele já provou. Deus não tem nada que provar a nada, igreja. Se Ele quer dar excelência, Ele pode. Ele já deu isso. Ele deu que o Senhor Jesus Cristo. Ele nos mostrou o caminho, a verdade e a vida de Jesus. Amém? Às vezes, muitas pessoas atuam exatamente da mesma maneira. Me equivoco? Estou perguntando. Me equivoco em dizer assim? Não. Não creio. Muitos atuam de igual modo a esse ladrão. Vendo nosso mau estado, tendemos a exigir-lhe a Deus que demonstre o que Ele é. Quantas vezes a pessoa já ha dito assim, ou pensando desta maneira: Deus, tu tens o poder para fazer isso, demonstra-me que eres capaz de fazê-lo. Eu já orei assim, pastor. É uma oração errada. Quem te ensinou a orar assim, está mal também. Porque quem somos nós outros, igreja? Quem sou eu para chegar a Deus e dizer: tu tens que fazer-me? Eu mando em Deus, Deus trabalha para mim. Ele é meu servo, então eu estou cambiando toda a coisa. Eu estou sendo Senhor e quero que Deus seja meu serviente. Mas como eu oro? Há maneiras de orar, você tem que ter sabedoria. Você pode ligar assim: oh, Senhor, eu creio que tu podes fazer. É diferente, amém? Eu tenho fé em ti. Eu sei que tu eres capaz. Afirmação, não ponendo Deus sentado em silla de juízo. Sabe o que quer dizer isso? Colocar Deus numa cadeira de réu. Como estamos julgando a Deus. Se tu eres capaz, se tu eres Deus, ou tu eres Deus, mira, chega a me dar
Quando eu escuto esses pastores loucos assim, ou tu eres Deus ou tu não eres. Que isso? Estes homens não têm temor. Como eu vou perguntar a Deus se Ele é ou não és? Ele é. Eu que tenho que crer. Então se esses homens querem transferir o problema da sua incredulidade a Deus. Amém? Porque eles têm dúvidas. Eles não creem mais. Essas igrejas aí que só pensam em dinheiro, só pensam em outras coisas, bruxaria dentro da igreja, sim ou não? Não buscam na palavra, não vivem em comunhão, começam a se mesclar com coisas que não são, e aí a fé, você vai ou não você vai? Sim. Você acaba. Aí quando enfrentam um problema, uma adversidade, não sabem, não estão seguros se Deus é ou não, porque eles caíram em la fé. O problema não é Deus, o problema está em nós outros, igreja. Deus é o mesmo, ayer, hoje, sempre, disse aí, Hebreus. Ele não cambia. Ele não cambia. God never changed. He's still the same. He's still on the throne. He's still powerful. Pero me toca a mim, eu que tenho que poner-me nas pilas e crer. Não, eu creio que tu eres, Senhor. Sabe, isso que está aqui, amanhã pode se acabar, porque eu creio que tu eres capaz. Amém? Amém. E aí tu ora, Senhor, você conosco, tu capacidade, tenha misericórdia de mim, ajuda-me a sair deste vale, desse deserto, destas águas tormentosas. Venha ajudar-me. Você vê ladrão, todo arrogante. Imagina lá em cena, ele ladrão caído aí. Se tu eres Deus. Mira que cabeça dura. Nem a morte se dobra, nem o sofrimento. Como ele esperava poder receber algo de Deus com essa atitude? Como as pessoas podem pensar que vão receber alguma virtude, alguma bendição com uma atitude dessa? Sabe, a Deus, igreja, você pode acercar-se com toda a fé que você tem, você pode pedir, você pode clamar, mas com temor. Amém? Nunca perda o temor. Você não está falando com ele fulano da esquina, você não está falando com ele vecino de um lado, você está falando com Deus. Ele tem sua vida na palma da mão dele. Se ele soprar, você não existe mais. Amém? Se ele disse assim, acabou, para você acabou, naquele momento você acaba sua vida. Então eu tenho que ver este Deus poderoso, tenho que ter temor, não é medo. Compreende o que eu estou dizendo? Deus não quer que nada tenha medo. Temor é respeito com amor. Amém? Amém? Amém. Você quando educava seus filhos, quem é que dava? João? João que era duro. Mira bem quietinho do João. Pero ele que era aquele, sacava esse cinturão. Pobre de muchacho. Mas você não hacía para que tus filhos te odiaram, ou para que eles tiveram medo de você, quando te miraram, temblaram. Não, você queria que eles te respeitaram. Amém? Para que eles foram pessoas educadas, diferentes na vida. Mas assim, Deus não quer que você tenha medo dele, não. Deus quer que você o respeite e o ame de todo o coração. Amém? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes penso, estou falando nós outros, não estou falando ustedes ou nós outros aqui, estou falando o mundo, as pessoas, homens, mulheres, a humanidade. Às vezes penso que tratamos de chantagear a Deus. Sabe o que é chantagear, verdade? Ah, não, que se tu eres Deus, hazme isso. Ou então, vou sair da igreja. É assim ou não é assim? Não é esse chantaje? Sim. Sim ou não? Sim. Oh, mira, igreja, a coisa está tão difícil. Porque hoje em dia a igreja de Cristo está em perigo, igreja. Ao mesmo tempo que está crescendo muitas igrejas, muitos ministérios, por outro lado está saindo muita gente por a porta de atrás.
Porque as igrejas estão perdendo o controle do ministério. Você sabe que uma das coisas que está acontecendo agora é que as pessoas não querem ser membros de igreja mais. Elas não querem ter compromisso com nenhuma obra, nenhum ministério. Mas é que disse a palavra que temos que congregar. Por quê? Porque a pessoa queda livre para ser subida. Porque as pessoas mal interpretam que estando na igreja, o pastor las vai dominar, ou las vai obrigar. Há igrejas que são assim, verdade? Sim ou não? Há igrejas que o pastor pergunta de onde você estava, com quem você estava, de onde foi. Está errado. Porque você serve a Deus, não a mim. Amém? Você tem que apresentar conta da sua vida a Deus diariamente, como um dia apresentará delante dele. É você, Deus. Me trabalho é ensinar, mostrar, ajudar, ser um padre para vocês. Esse é meu trabalho. Então, se a igreja está assim, muito bonita, mas algo está acontecendo no meio da igreja. As pessoas estão atuando de maneira equivocada. Há igrejas inteiras que estão perdidas, igreja. Eu digo com afirmação que se Jesus volver a hora, há congregações que estarão para trás, inteira, toda. Porque estão perdendo o rumo das coisas, o caminho que Jesus traçou. Esse caminho temos que andar. Amém? São João disse assim: aquele que crê em Cristo deve andar como Cristo andou. Anda como Cristo andou. Ah, mas fulano, esse é o problema dos crentes hoje. Todo mundo sigue a outra pessoa, verdade? Ah não, que fulano me diga, que fulano assim, eu não sigo a fulano, eu sigo a Cristo, igreja. Amém? Amém. E você deve ser o mínimo. Muitas pessoas vão ponendo Jesus em cia de juízo, seu poder, sua capacidade para atuar, como se el hecho que lo pongamos em juízo hará que ele obre mais ou haga mais rápido da forma como nós outros queremos. Ao contrário, se você dúvida de Deus, mais lejos você está dele. Estando lejos dele, está lejos da solução, porque ele é a resposta. Amém? Agora vem aí o versículo 40 e 42, do mesmo Lucas. Vamos ressaltar a resposta do ladrão. E o outro ladrão estava morrendo também. Ele poderia quedar quieto, disse assim: mira, esse ladrão já está quase morrendo, e a um vai buscar problema com Jesus. E não, ele logo, Jesus não deu nada ao ladrão que estava com má atitude. E o outro ladrão disse assim, respondeu o outro, le repreendeu. Que é isso? Le repreendeu. Yeah. He rebuked him. Nem aún temes tu a Deus, estando na mesma condenação. Nós outros, na verdade, justamente padecemos, porque recebimos o que mereceram nossos hechos. Mas a este, nenhum mal isso. E digo a Jesus: acorda de mim quando vengas em tu reino. Amém. Amém. Então, você crê que esse ladrão, ele ouviu falar de Jesus, verdade? Sim ou não? Sim. Alguma coisa ele escutou de Jesus, porque ele sabia que Jesus venia trazendo o seu reino. Ele não descobriu aí, não sei se foi aí na prisão, que alguém falou: ó, mira, esse Jesus aí, é o Messias. Ele disse que veio trazer o reino de Deus, e aquele que o recebe o Padre. Ele escutou alguma coisa. Então, se ele estava aí, se enojou com o outro ladrão, como é que tu não tens respeito? Sabe o que tem que fazer você, né? Quando você vê pessoas orando assim, você tem que chamar a atenção. Não importa.
Não ora assim não. Não habla assim com Deus não. Você tem, é seu dever, é meu dever. Chegar e dizer, quem te ensinou a orar assim? Ah não, aí na igreja quando eu estava, dizia, oh Deus és, oh tu não és. Verdade? Deus. Oh Senhor me bendice, hoje eu salgo da igreja. Você já escutou muito isso, verdade? Ah, você tem que dizer, mira, sabe o que? Quem te ha ensinado está equivocado. Não é assim que se habla com Deus. Por que você está enojado desta maneira? Ah, porque eu estou em uma situação. E tu pensa que hablando assim com Deus vai melhorar as coisas? Vai piorar. Tenha respeito. Tenha temor. Sabe o que eu digo às pessoas? Para dizer coisas assim, não diga nada então. Queda em silêncio. Amém? Amém. Verdade? Porque as palavras se sembram e depois se sente. Está errado. Né? Uma vez eu vi um pastor orar assim. Disse assim, ó Deus, tu me responde. Hoje o Senhor manda fogo do céu, queima a igreja com todo mundo dentro. Diz que um montão de gente saiu correndo da igreja. Não, eu também saldria. Tu não saldria não? O homem está louco, está querendo prender fogo no edifício. Mira, eu já estou com problema. Já tenho um montão de lutes da onde vou morrer queimado dentro da igreja. Não, já saio daí. Está ali bolando. Sabe o que é isso, igreja? Isso não é, isso é fé? Não. Não. Isso é ignorância. Falta de conhecimento bíblico. Verdade? Sim. Porque as palavras têm que ser pensadas. Você não pode abrir a boca e... Como, verdade? Você tem que pensar, meu. Espera, deixa-me pensar que vou dizer a Deus agora. Amém? Sim. Deixa-me colocar as palavras em meu pensamento. Para que não venha dizer algo que amanhã me vou arrepender. Sim ou não, igreja? Sim. Quantos de nós outros aqui, até hoje, temos que carregar a culpa de algo que você disse a alguém? Porque você não pensou antes de falar. Sim ou não, igreja? Sim. Você não mais saiu aventando, verdade? Né? E estava feito você pensando isso. Por quê? Aí você tem que escutar para toda a vida. Basta um problemita que a pessoa se acorda aquele dia que você disse isso. Sim ou não? Sempre tem um que tem que recordar. Aí você diz, não, fulano, ouvida te de isso. É verdade. Verdade? É verdade. Like we said in English, right, Mike? Put this in the back of the bus. But someone comes and put it in the front of the bus. Sempre há alguém que trai. Meu Deus. E sempre, às vezes, é a mesma pessoa, porque ela não te perdonou, ela não aceitou. Verdade? Sim. Se acorda quando você falou isso? Aí você disse, falando, ouvida de isso, por favor. Eu já disse que foi, não deveria, mas já estuvo, está aí. As palavras, igreja, eu já ensinei a você, palavras, por exemplo, se eu escrevo aqui algo, eu posso borrar, pode ou não pode borrar? Sim. Ou não pode borrar? Sim. Sim, eu posso agarrar esse papel, prender fogo, verdade? Ou raiar, verdade que sim? Sim. Mas a palavra que sai de sua boca está gravada en el aire. Está gravada em la mente, em la consciência, em la memória de alguém. Como você vai borrar isso? Se você chegar falando, deixa-me fazer uma operação na tua cabeça, deixa-me operar tu cérebro e borrar aí a palavra que não pode. As palavras saem, ó, mira, se está o eco, né? Sale, ó, e assim eco. Que significa? Sabe o que é eco, verdade? Sim. Isso é eco. Alô? Você vai repetindo. Sabe que você disse, outras pessoas dão eco, verdade? Hoje em dia é rápido, sim ou não? Sim. Antes tardava, a pessoa escrevia na carta, fulano quer dizer-te que a irmã Eliane falou mal de ti, e falou isso, não sei o que. Aí mandava pelo correio, tardava uma semana para chegar na carta. Hoje não, minha irmã, hoje a gente entra na internet. Sim.
Sim ou não? Olha, agarra o telefone. Em 5 minutos, todo mundo está sabendo. Verdade? Verdade. Agarra o telefone e habla com tu mamá, habla com tu marido, já começa uma confusão em tua casa. Esse outro ladrão teve essa consciência que ele queria salvação, ele queria algo de Deus. Mas para que isso sucedera, a atitude dele, mesmo estando numa situação difícil, tinha que ser uma atitude que agradava a Deus. Há 2 tipos de pessoas neste mundo. Não há 3. Há 2 tipos de pessoas. Umas que reacionam como dessa forma, se enojam, gritam, dizem coisas que não deveriam, se põem contra Deus, culpam a Deus, juzgam a Deus, exigem de Deus. E existe a outra pessoa, aquele que mesmo sofrendo na carne, dolor, não nega ao Senhor. Amém? Amém. Justifica sua fé, se mantém firme em lo que crê. Ele disse: cala pela boca aí, tu não sabe o que está dizendo, verdade? Nós outros merecemos este castigo, ele não. Tem temor não. E logo ele se voltou para Jesus: Senhor, acorda-te de mim. Em vezes nós outros não necessitamos nem orar muito. Você vê, ele falou mais com o ladrão que com Jesus. Com o ladrão ele deu uma regalhada, verdade? Com Jesus ele disse 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras: acorda-te de mim em tu reino. Eu necessito falar muito. Eu tenho que dizer assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Amém? Amém. Só isso te pido, Senhor, mires hacia a mim, veja tudo isso que estou sofrendo, porque uma mirada de Jesus já basta. Amém? Amém. Ou não? Sim. Que Jesus mire com seus olhos hacia você e todo o mal se deshace, e Ele envia ángeles, Ele envia seu Espírito e tudo é hecho outra vez. Amém? Amém. Glória a Deus. Me chama muito a atenção na classe de convicção de fé de esse outro ladrão. Ele pôde haver sido ladrão por toda a sua vida, mas em seu leito de morte, Deus lhe deu a oportunidade de conhecer o perdão de Deus. Possivelmente toda a sua vida ela passou muito mal, porque um ladrão, independentemente de lo que diga ou pense, não é feliz. Ou és? Não pode ser feliz fazendo malos a outras pessoas. Mas Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito. Aunque em seu leito de morte este homem e o outro iam a ter a oportunidade de arrepender-se de seus hechos e conhecer e reconhecer a Jesus, porque os dois tinham a oportunidade ou não? Sim. Ou não? Sim. Os dois estavam aí. Imagina-se, igreja, Jesus está a meu lado, como que eu não tenho oportunidade? Ele está aí. Você vê que Jesus não disse nada ao ladrão malo. Não teria que dizer, verdade? Não ia adelantar. Mas no versículo 43, para terminar, mira que bonita essa imagem, verdade que sim? Sim. Então, se uno bem cabeça dura, representa as pessoas que nem seu dolor conseguem ter controle. Sabe que a Bíblia diz que o Espírito Santo nos dá um fruto chamado domínio próprio. Você sabe o que é domínio próprio? É uma capacidade que o Espírito Santo traz a um para controlar-se, mesmo em momentos onde todo está descontrolado. Eu sempre digo, todos podem perder a cabeça, menos tu. Tu não podes perder tua cabeça. Todos podem estar descontrolados em tua casa, menos tu. Tu tens que ter o controle da situação, ou então se echa tudo a perder. Ah, pastor, mas que passa se todo mundo começa a gritar? Ah! E eu grito também.
Um cego não pode guiar. É fácil ter domínio próprio? Não. É fácil? Não. É, John? É fácil? Para mim não é isso. Mas por isso que nós outros venimos na casa de Deus. Por isso que é importante congregar, ter na igreja. Por isso que é importante ter esses tempos com Deus, em oração, buscar de Deus. Porque isso é na virtude espiritual. Não nasce com o homem. Vem de Deus. Te pido, Senhor, ensina-me a ser uma pessoa mais centrada. Sabe o que é centrada, verdade? Uma pessoa que está no centro firme. E na roca. Dá-me controle, domínio próprio, Senhor. Que eu tenha domínio sobre minhas ações, pensamentos, palavras, sentimentos. Que eu não saia de aí como um cavalo selvagem. Não, eu tenho que ter controle, Senhor. Amém? Amém. É fácil controlar-se quando tudo está bem, ou não? Quando tudo está bem é mais fácil. Mas quando tudo está fora de lugar, não é fácil. Você tenta componer aí, começa a descomponer allá, você corre para allá e o que estava composto já se descompõe outra vez, e você anda como Marta, se acorda? Marta andava de um lado para o lado da casa desesperada, querendo fazer tudo à la vez. Esse é o problema de nós outros, queremos fazer tudo à la vez. Não é assim. Ponga prioridades. Declara, bom, eu vou começar por esse aqui, depois vou para o outro, e depois termino esse e vou para o outro. Mas nós outros queremos fazer tudo à la vez, nos perdemos e nos descontrolamos. E o outro ladrão, por mais que a situação estava descontrolada, porque estava morrendo, verdade? Mas ele agarrou aí, não sei, uma fé que ele teve controle de si mesmo. Ele não permitiu que o dolor da carne, a sangue que chorreava, lhe desesperara. Ele se controlou. Uma vez eu vi um testemunho de uma senhora colombiana que seu marido era um comandante do exército colombiano e ele foi assassinado por las FARC, pelo grupo terrorista colombiano, e ele se converteu. Depois que essa mulher orou muito por ele, ele se converteu, e logo depois de convertido ele morre assassinado. Então, no dia aí de seu funeral, estava todo o exército, autoridades, todos enojados, vamos explotar, vamos matar, vamos acabar com todo mundo, todos enojados. E a senhora bem quieta, não descia uma palavra. E aí lhe passaram o microfone e disse assim, sabe o que? Tudo isso que vocês estão nascendo não vai trazer essa pessoa de volta. Só vai piorar mais na situação. Então você sabe que vamos viver nossa vida de aqui para adelante. Buscar seu exemplo, não sei o quê. E aí quando saiu um dos amigos de seu marido, perguntou, tu como que mantém toda esta calma? Perdiste teu marido, padre de teus filhos, assassinado. Ela diz assim, mas e que vou fazer? Vou me destruir também? Será que isso é a melhor solução? Eu tenho paz, Deus nos salvou e Deus vai salvar você também. E o homem esse se converteu, amém? E é um grande predicador. A frase deste ladrão expressa, está tão llena de fé e segurança, que nos dá uma cátedra completa do que realmente é crer em Deus, aun quando não vemos. É fácil crer quando vemos a Deus atuar. Pero este homem estava vendo a Deus morrer. É certo ou não é certo? Ele estava vendo Jesus, que ele creia que era o Salvador, morrer. Não foi fácil. E aunque no estado que Jesus se encontrava, e na posição que estava, o ladrão creyó em ele. E lo estava dizendo com sinceridade em seu coração. E Jesus respondeu no versículo 43. Então Jesus lhe dijo:
de certo te digo que hoje estarás comigo en el paraíso. Amém. Então, Jesus disse: para onde eu vou, tu irás comigo, não te deixarei fora. É isso que Deus quer dizer a nós. Não importa a situação que aconteça, Ele está com nós e Ele sacará nós desta situação. Amém. Dá um aplauso para o Senhor mesmo. Isso que você tem que crer. Não se desespera, não te desanima, não perda a tua fé. Jesus está contigo, Ele está a tu lado e Ele te vai sacar de aí para um lugar melhor. Deus tem seus tempos, suas formas, seus objetivos, seus propósitos. Ele não necessita demonstrar-lhe a mim ou a você o que Ele é, porque Ele sempre foi, sempre ha sido e sempre será. Amém. E sempre hará conforme sua vontade. Que maravilha! Receba esta palavra, igreja. Dá um outro aplauso bonito para o Senhor neste momento. Póngate de pé, em nome de Jesus. Toma na mão da pessoa que está a seu lado. Repita comigo assim: Senhor Jesus, perdona-me minhas debilidades. Esta palavra é para mim. Há momentos que me desespero, há momentos que perdo o controle da vida, não sei o que fazer, meu Padre, mas nesta manhã o Senhor me chama a estar centrado, a estar controlado, minhas emoções, meus sentimentos, minhas palavras, meus pensamentos. Diga assim: Senhor Jesus, controla minha mente, Senhor, arranca os maus pensamentos de aí. Diga: Senhor Jesus, guia meus olhos, desvia meus olhos de caminhos malos. Senhor, controla minha boca, não deixa sair palavras de dúvidas. Senhor, controla meu coração, Senhor, que não haja nunca incredulidade em mim. Eu quero crer e só crer e sempre crer em Ti, meu Padre. Diga: Senhor Jesus, eu declaro nesta manhã, seja o que seja que está sucedendo em minha vida, terá um final. Em nome de Jesus, faça sua oração, igreja. Deus te manda dizer nesta manhã: não há sofrimento que dure para sempre. Ele tem um propósito, Ele tem uma maneira, Ele tem tudo preparado para sacar você de aí. Ele já tem a obra que está sendo executada. Executa, Senhor. Envia tus ángeles, querubines, serafines, arcángeles, ángeles. Envia os grandes ángeles do céu, Gabriel, Miguel, Rafael. Envia esses ángeles, Senhor, para estar à frente de nossa batalha, para pelear nossas batalhas. Responda-me. Responda-nos, Senhor. Meu irmão, minha irmã, Deus te manda dizer, e nesta manhã, uma única palavra. Ele te disse: creia, tenha fé. Só isso é o que Deus tem para dizer-te nesta manhã. Ora por tu família, a pastora vai dar a última bendição. Ora por tu casa, ora por tu hogar, ora por tus filhos, ora por os propósitos de tu vida. Sim, ó Deus, tenha misericórdia de nós outros, meu Padre. Somos dependentes do Senhor em nossas vidas, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Ó Deus meu, bendice tu povo, Senhor. Bendice, Deus meu, sua família, sua casa, seu hogar, Senhor. Derrama, meu Padre, de tu poder, de tu presença sobre a vida, Senhor, sobre a casa, Senhor, de tus filhos, Senhor, e bendice grandemente, Senhor. Bendice essa semana, Deus meu, que seja uma semana de vitória, que seja uma semana de milagres, que seja uma semana, meu Padre, de resposta para a glória de tu nome. Que o Senhor Jesus Cristo te bendiga e te guarde. Que o Senhor Jesus levante o teu rosto e te dê a paz, hoje e para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Um aplauso forte para o Senhor.
É com Deus. Tenha uma semana bendecida, um domingo maravilhoso. You